Oi, pessoal, meu nome é Vitor, tenho 29 anos e atualmente eu estou trabalhando numa empresa dos Estados Unidos, mas eu moro aqui no Brasil. E eu vejo muitas pessoas me perguntando como eu consegui esse trabalho, como eu consegui me adaptar a uma empresa de fora, mesmo estando no Brasil, as diferenças culturais e tal. E eu resolvi gravar esse vídeo para explicar para vocês exatamente como foi o meu processo, as coisas que eu fiz certo, as coisas que eu fiz errado também, e para vocês entenderem que também não é nenhum bicho de sete cabeças trabalhar para uma empresa de fora, mesmo sendo brasileiro e não estando lá presencialmente também. E bom, trazendo um pouquinho mais de contexto sobre o que eu faço hoje em dia, eu trabalho na área de Customer Success ou sucesso do cliente. É uma área bem comum em empresas de tecnologia, principalmente em empresas que são SaaS, né? Então que vendem um software, por exemplo, para outras empresas. E trazendo um paralelo assim, ela é bem parecida com um gerente de contas, só que mais focado para tecnologia e não um gerente de contas tradicional de um banco, por exemplo. Então, basicamente, o que acontece? Eu tenho os meus clientes, que eu tenho que garantir que eles vão estar usando o produto, que eles vão estar tendo retorno sobre esse investimento que eles estão pagando e garantir que as estratégias que eles estão querendo, os objetivos deles sejam alcançados também. Se você procurar por esse tipo de vaga no LinkedIn ou em qualquer outro buscador de emprego, você vai ver várias vagas sobre isso. Então, não é, na verdade, um trabalho secreto ou alguma coisa do tipo que as pessoas não conhecem, é um trabalho, na verdade, bem comum, igual todos os outros por aí. E basicamente o que acontece é que tem muita interação humana. Então eu faço várias reuniões durante o dia com vários tipos de clientes e vários tipos de pessoas diferentes também. Então você precisa ter uma certa habilidade para se relacionar com pessoas e você precisa ter de forma um pouco mais treinada, eu diria. Então, trazendo um pouco mais sobre como que era aqui no Brasil. Eu sempre trabalhei nessa área, então eu comecei lá em 2018 sendo analista de Customer Success, quando eu ainda estava na faculdade, na verdade, e eu sempre percebi que tinha uma barreira muito grande em relação a salários. Óbvio que eu sempre trabalhei em startups, eu sempre preferi trabalhar em empresas pequenas. Claro que se eu fosse nesse outro caminho de procurar empresas maiores, com certeza meu salário também seria maior. Mas, mesmo assim, se você já procurou emprego nessa área, ou se você está querendo entrar no mundo da tecnologia, por exemplo, essa área de Customer Success é uma porta de entrada muito boa, mas você vai ver que os salários, eles normalmente giram em torno ali de 3, 4 mil reais por mês, e conforme você vai crescendo na carreira, eles podem chegar a 5, 6 mil, por exemplo. Então, em 2018, eu tinha um salário de R$ 1.800 nessa minha primeira experiência 100% profissional, que era CLT padrão, eu tinha ali a carteira de trabalho, eu trabalhava numa empresa aqui de Florianópolis, e o maior salário que eu já consegui alcançar numa empresa aqui do Brasil trabalhando como Customer Success foi de 5 mil reais quando eu já estava num cargo de liderança. E essa sempre foi uma preocupação constante que eu tive, porque eu nunca consegui, na verdade, juntar as duas coisas, que era o que? Um ambiente de trabalho que eu gostava, que era mais dinâmico, com um salário que desse para eu conseguir construir uma vida e construir patrimônio. Então foi sempre algo que me trouxe muita preocupação, eu sempre fiquei muito estressado com isso e eu não estava conseguindo traçar um plano para o meu futuro nessa área de Customer Success, que acabou sendo a área que eu construí toda a minha trajetória profissional. Então, às vezes eu pensava que eu teria que mudar completamente de carreira, ou tinha que começar a trabalhar em alguma área um pouco mais técnica, ou eu poderia procurar empregos em outras regiões do mundo. E essa minha vontade de trabalhar em empresas fora do Brasil foi exatamente em 2023, quando eu percebi que eu não conseguiria um salário muito maior que isso. Eu sabia que tinham pessoas que trabalhando em Customer Success conseguiriam um salário tipo 10 mil reais, 8 mil reais lá em 2023, mas eu queria mais que isso, né? E aí foi quando eu comecei a pesquisar como conseguir essas vagas de fora do Brasil. Eu sempre considerei que eu tive um inglês relativamente bom. Eu já tinha viajado para os Estados Unidos em 2021 e eu tinha conseguido me comunicar de uma forma até que razoável com as pessoas de lá. Eu tinha muitas falhas de inglês, dava para perceber nitidamente que eu não conseguia formar as frases corretas 100% das vezes, mas dava para manter uma conversa com as pessoas que eram nativas ali dos Estados Unidos, então eu queria tentar colocar isso no mundo mais profissional também. E aí eu não sabia muito bem por onde começar, né? Então eu simplesmente entrei no LinkedIn e comecei a procurar empresas que tinham como descrição ali trabalho remoto. Eu achava que era o caminho mais fácil, mas depois eu descobri que existem outras formas mais fáceis de conseguir emprego também. Eu ficava até um pouco frustrado porque eu sempre percebi que muitas pessoas conseguiam empregos de fora, mas eles eram todos devs. E quando eu via isso, eu ficava pensando, cara, muito provavelmente eu não vou conseguir um emprego fora do Brasil porque eu não sou uma pessoa técnica, eu não sei escrever uma linha de código sequer, então talvez eu não consiga esse emprego que eu tanto queria e eu vou ter que pensar em alguma outra forma de reformular minha carreira aqui no Brasil. E na verdade, depois de algum tempo, que agora já passou, que eu consegui me estabilizar um pouco mais numa carreira internacional, eu percebi que eu estava fazendo as coisas erradas quando eu estava procurando por um emprego. Até porque depois de um tempo eu descobri que no LinkedIn, onde eu estava começando a procurar emprego, na verdade, existem vários tipos de trabalho remoto. Então, às vezes, tem empresas dos Estados Unidos que colocam trabalho remoto, mas é só para a América do Norte. E eu simplesmente mandava um currículo meu, que eu estava aqui no Brasil, e não recebia nenhuma resposta, e era óbvio que eu não recebia, porque não era uma vaga que estava aberta para mim, né? Então, eu só procurava vagas remotas no LinkedIn e achava que daria certo.
E outro ponto que eu percebi no LinkedIn, eu sei que tem muita gente que não gosta do LinkedIn, mas infelizmente é como as coisas funcionam, você precisa ter um LinkedIn 100% atualizado, tá? Muitos recrutadores de empresas dos Estados Unidos vão te abordar exatamente por causa do seu LinkedIn, tá? E demorou um tempo para eu descobrir que você precisava ter, na verdade, o cargo com todas as suas descrições das tarefas que você fez, os resultados que você alcançou, para o recrutador ter mais facilidade na hora que ele estiver procurando. Então, tenta imaginar pela própria ótica de uma pessoa que é recrutadora. Ela vai olhar ali centenas ou milhares de perfis todos os meses à procura desses candidatos que são ideais. Então você precisa trazer de forma clara para ela tudo que você conseguiu fazer. Outro ponto que eu também não tinha percebido na época, que depois facilitou muito, é que você consegue ter duas versões do seu LinkedIn. Então você consegue ter um LinkedIn em português e um LinkedIn em inglês. Eu só tinha o LinkedIn em português e eu não entendia porque os recrutadores não vinham falar comigo. É porque, na verdade, eles não entendiam o que eu estava colocando como as minhas próprias experiências. Porque muitas vezes alguns deles não falavam português e muitas vezes eu achava que era alguma falha minha ou algum conhecimento que eu não tinha. Então, na verdade, eu estava criando um cenário na minha cabeça que não tinha nada a ver e era muito mais falta de organização minha no meu LinkedIn do que exatamente falta de conhecimento de algum assunto que eu precisaria ter para trabalhar numa empresa de fora. E bom, depois eu dei uma melhorada no meu LinkedIn, então eu segui essas dicas que eu falei para vocês agora, então eu comecei a ter as descrições muito mais claras e também eu geralmente coloco em tópicos tudo que eu fiz, porque facilita a leitura. E aí depois eu adicionei essa versão em inglês no LinkedIn também e comecei a procurar para vagas remotas que são para o Brasil também, e aí eu comecei a filtrar por empresas que são de fora do Brasil. Só fazendo essas três coisas já ajudaram bastante para pelo menos eu começar a ter respostas nas aplicações que eu fiz também. Então, óbvio, é um caminho longo, não é rápido de você conseguir as entrevistas e não é rápido que você vai conseguir um emprego de fora, mas você tendo essas três coisas no seu LinkedIn já facilita muito na hora de você conseguir procurar um emprego na gringa. E bom, uma coisa que eu vi também que ajuda muito, e isso eu não vi em nenhum lugar, eu aprendi por conta própria, foi que quando você aplica para uma vaga em uma empresa que está contratando pessoas aqui do Brasil, uma coisa que é muito legal de você fazer, às vezes, é você ver quem são as pessoas que trabalham nessa empresa. No LinkedIn você consegue ter essa informação, você se conecta com eles, pergunta como é a experiência deles de trabalhar também, pode às vezes marcar ali uma ligação com eles e às vezes até pedir uma indicação. Então isso pode ajudar muito. O emprego que eu estou hoje, por exemplo, foi através de indicação. Então, você ter essa noção quando você está proativamente procurando um emprego fora do Brasil, com certeza vai te ajudar a ficar na frente dos outros candidatos, porque a indicação com certeza vai te colocar uma notoriedade maior na sua candidatura. E, bom, eu fiz todos esses ajustes que eu falei para vocês, e aí eu comecei a ter essas primeiras entrevistas para empresas que são de fora. E aqui entra um ponto que é muito importante e todo mundo que trabalha, que eu conheço hoje em dia, que trabalha em empresas de fora do Brasil, que é muito mais focado nessa parte não técnica, então que não são devs e que tem mais esse contato com o cliente, que tem que falar mais com as pessoas de fora e treinar mais o inglês, é que tem uma síndrome do impostor ali muito alta, tá? Eu mesmo tive isso quando eu fiz as minhas primeiras entrevistas, eu me cobrava por um inglês perfeito, que eu nunca tive, depois eu até percebi que os próprios americanos não têm o inglês perfeito, se a gente for pegar ali pela regra certinha, né? Então, falar ali, o verbo to be tem que seguir as regras e as conotações X, Y, Z. Se você para ver, nem os próprios nativos às vezes falam 100% correto, eles cometem algumas falhas, entre aspas, né? Porque eles estão falando da forma que eles estão acostumados. E aí você começa a ver que, na verdade, é uma cobrança muito mais interna sua do que, na verdade, uma cobrança dos americanos. O que eles estão mais preocupados é se eles vão conseguir manter um diálogo com você, tá? Então, todas as entrevistas que eu fiz, eu lembro que as primeiras eu saía decepcionado comigo mesmo, porque eu simplesmente achava que eu tinha ido mal, e muitas das vezes, na verdade, eu tinha ido bem. Eles conseguiam entender o que eu estava falando, eu conseguia me expressar, mesmo que não fosse perfeito. As empresas que estão procurando esses profissionais de fora, eles já esperam que o seu inglês não seja perfeito, eles já esperam que você tenha um sotaque também. Então, depois que você se acostuma com isso, você vê que essa parte da comunicação e de criar esse relacionamento com as pessoas fica um negócio muito mais leve para você também. E outros dois medos que eu tive, mas isso foi depois que eu fui aceito na minha primeira vaga, era realmente de eu me sentir desqualificado ou menos preparado para a vaga por eu ser do Brasil e eles serem dos Estados Unidos. Na minha cabeça, por eles serem de fora e eu serem do Brasil, eles, na verdade, tinham muito mais experiência que eu, ou eles eram muito melhores que eu, simplesmente porque a nacionalidade deles era diferente. E a segunda coisa também era um medo de eu não me adaptar a essas outras pessoas que não são do Brasil. Então, a cultura de trabalho ser muito diferente, ou às vezes eles me subjugarem porque eu não sou de um país da Europa, por exemplo, eu moro aqui no Brasil. E na verdade também eu descobri que isso não é verdade. No primeiro ponto que eu falei ali de eu não ser qualificado,
você também vai perceber quando você começar a ter a sua primeira vaga ali de fora, é que na verdade é exatamente igual a trabalhar aqui no Brasil, só que você vai trabalhar numa empresa de fora. Então, assim, óbvio, se você é uma pessoa qualificada, que está sempre indo atrás, está sempre mantendo os cursos, você está sempre atualizada, você vai ter a mesma facilidade que você teria no emprego aqui no Brasil, você vai ter ali nos Estados Unidos também. Não tem nada de novo ou nada de diferente nesse sentido. Claro, dependendo da empresa que te contrata, você precisa talvez de algum contexto a mais que você não tinha, que seja algo mais regional. Mas não é nada que em alguns poucos meses você não consiga aprender também. Mas em questão da qualidade técnica, seja você trabalhando como desenvolvedor, seja você trabalhando nessa parte mais de relacionamento, vendas e etc., você vai ver que na verdade não tem muita diferença entre uma empresa do Brasil e uma empresa dos Estados Unidos, e principalmente entre as pessoas que trabalham lá também. Outro ponto é que todas as experiências que eu tive, todo mundo de fora do Brasil sempre me tratou muito, muito, muito bem. Então isso acaba sendo um medo que a gente tem, de às vezes as pessoas serem sérias demais, ou às vezes das pessoas serem muito grossas e a gente aqui no Brasil não entender tão bem. Eu posso pelo menos falar pela minha própria experiência, é que eles sempre foram muito educados comigo, sempre foram muito preocupados com o meu bem-estar também. Então, depois de um tempo, eu percebi que na verdade isso é uma crença limitante que eu tinha, que eu tirei de nenhum lugar. Ninguém nunca me falou isso, era simplesmente um medo que eu criei na minha própria cabeça, que depois eu vi que não é verdade. Então, falando um pouquinho mais dessa minha nova realidade, depois que eu ingressei nessa carreira mais internacional, a primeira delas é a financeira, é o que chama mais a atenção de todo mundo. Então, eu consigo me mudar para um apartamento maior, por exemplo. Então, hoje eu moro num apartamento de 2 quartos. Já teve um período na minha vida que eu tive que voltar a morar com os meus pais. Já teve um período na minha vida que eu morava num apartamento que era praticamente um estúdio, que era muito mais antigo. Hoje eu moro num apartamento um pouco mais novo, mais confortável, de 2 quartos. Eu não consegui comprar um apartamento ainda, eu moro de aluguel, mas o aluguel desse apartamento ele é praticamente o meu salário todo de 2023. Então é muito legal poder ter essa qualidade de vida a mais sobre isso também. Pela primeira vez eu estou conseguindo investir dinheiro também, então eu estou conseguindo guardar e começar a criar minha reserva de emergência. Então antes dos 26, 27 anos eu não conseguia guardar dinheiro, então, basicamente, tudo que eu ganhava eu gastava como sobrevivência. Então, eu consigo guardar dinheiro de uma forma muito melhor, eu consigo ter uma reserva de emergência e crescer meu patrimônio também. Então, isso eram coisas que eu não conseguia fazer antes. E outro ponto que é muito importante também é a própria qualidade de vida. Então, por ser um trabalho remoto, eu consigo, na verdade, ter uma rotina muito mais estruturada da forma que eu preferir, para eu conseguir fazer mais exercícios, para eu conseguir fazer coisas fora do trabalho depois que eu termino meu dia também. Isso acaba influenciando também na sua vida, que você consegue ver que você faz tudo de uma forma mais tranquila. E outro ponto também nessa parte de qualidade de vida é que eu consegui viajar mais também. Então, eu nunca conseguia juntar muito dinheiro para viagens e agora eu consigo viajar ali uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos para destinos que antes para mim eram meio que inimagináveis assim também. E por último, tem o ponto também profissional. É muito legal você estar em contato com empresas dos Estados Unidos, aprender como eles trabalham, aprender coisas que eles fazem ali no dia a dia e você ter contato, por exemplo, no meu caso, com clientes que são dos Estados Unidos também. Então isso acaba sendo bem legal também. E bom, eu só queria realmente passar esse vídeo para vocês entenderem que na verdade a maior barreira que a gente tem quando começa a trabalhar de fora, ou quando começa a procurar esses empregos de fora, é muito mais mental do que técnica em si, tá? Isso não quer dizer que você não deve continuar se aprimorando e continuar fazendo cursos para você se tornar um profissional melhor, mas aqui eu também só quis mostrar que na verdade você pode ter já o conhecimento para trabalhar numa empresa de fora e muitas vezes você pode estar só se auto-sabotando ou esperando o momento perfeito para aplicar para uma vaga que pode melhorar bastante a sua vida também. Então é isso, o objetivo do canal é muito mais mostrar as coisas erradas e as coisas certas que eu fiz nesse processo aí de trabalhar para as empresas de fora, para ver se eu posso ajudar algumas pessoas que estão em busca desse novo primeiro emprego, ou que estão em busca de uma recolocação de alguma outra empresa de fora também, ou às vezes são as pessoas que só faltam um pouco mais de confiança para irem lá e começarem a aplicar em vaga também. Então, eu vou começar a postar muito mais vídeos agora explicando mais sobre como você consegue arranjar essas vagas, quem são os recrutadores que você pode adicionar no LinkedIn, como você consegue deixar o seu LinkedIn mais bonito, e até mesmo parte de remuneração e como você consegue dividir o seu salário em dólar e como você consegue transferir ele para o Brasil também, por exemplo. Então é isso. Se você gostou do que eu falei hoje ou se você gostou dos vídeos que eu vou trazer mais para frente sobre esse assunto de carreira no exterior, dá um joinha aqui nesse vídeo, se inscreve no canal também, porque vai ser ótimo ter essa companhia enquanto eu divulgo mais sobre essa parte de você trabalhar para fora do Brasil, tá bom? Obrigado.